Santos, geógrafo de projeção internacional, negro brasileiro, morto em 2001, explica que o espaço é formado de fixos e fluxos. Diz ele: nós temos coisas fixas, fluxos que se originam dessas coisas fixas, fluxos que chegam a essas coisas fixas. Tudo isso junto é o espaço. Minha proposta hoje, neste evento que tematiza e privilegia os fluxos literários, é perguntar sobre a fixidez. Propor uma discussão sobre a imobilidade, uma imobilidade particular, é certo, dentro de um mundo quase sem fronteiras e sem distâncias, onde a circulação adquiriu importância fundamental e ganhou um ritmo frenético. Para a geografia de Santos, os fluxos são os instrumentos de trabalho e as forças produtivas, enquanto, os fixos. Para a geografia de Santos, os fixos são os instrumentos de trabalho e as forças produtivas, enquanto os fluxos são o movimento, a distribuição e o consumo de mercadorias. Na minha fala, eu vou focalizar um pouco tudo isso, mas em dimensões usualmente não priorizadas pelos geógrafos, ou seja, as trocas culturais, o trânsito de sonhos, a circulação que não gera valor, bem como o ócio e o tédio, que são típicos da fixidez. Analiso 2 romances italianos a partir dessa perspectiva. Liane Perduti, Os Anos Perdidos, de Vitaliano Brancati, publicado em 41, que eu não sei, acho que não tem tradução em português, talvez Patrícia e sua pesquisa saiba dizer. E Sardinia Blues, que é de Flávio Sôrega, publicado em 2008. Isso eu tenho certeza que não foi publicado, que não foi traduzido. Eu tentei, não consegui. Quase 70 anos os separam, 67 para ser mais exata. Brancati é um nome reconhecido da literatura do século XX na Itália, e intelectual com uma respeitada produção ensaística de textos para o teatro e para o cinema, cuja obra mais famosa no exterior talvez seja o romance Il Bell'Antonio, de 1949, por mérito do filme homônimo, com Marcello Mastroianni e Cláudia Cardinale. Sôrega é um jovem autor sardo de 37 anos e muito talento, que recebeu alguns prêmios desde o primeiro título publicado em 2000, que é um livro de contos, e talvez venha a ser um dos autores lembrados da literatura italiana do século XXI. Ambos tematizam a relação com seus próprios espaços. Brancati com a Sicília, em especial a cidade de Catânia, que assume o nome de Nataka no nosso romance, e Sôrega com a Sardenha e os seus pequenos vilarejos. Em Liane Perduti, 3 jovens, Leonardo, Giovanni e Rodolfo, abandonam temporariamente a vida em Roma e retornam para a casa dos pais em Nataka. A visita, que deveria ser breve, acaba se estendendo por 14 anos, apesar de os rapazes estarem quase sempre de malas prontas e na iminência de partir. Em Sardinia Blues, 3 jovens, Pani, Cordy e Kelly, ao término de doutorados e mestrados inúteis e de experiências cosmopolitas em Londres e grandes cidades europeias, veem-se outra vez ancorados na província natal de Oristano, perdidos em noitadas intermináveis e confusos quanto à permanência ou não na ilha. Em Nataka, o passatempo de todos, mesmo dos cidadãos mais ocupados, é fazer o tempo passar. Leonardo, sem compromisso algum, levanta-se às 11 da manhã e debruça-se sobre o parapeito da janela, concentrado em compreender de que modo não acontece nada na praça em que nunca acontece nada. 70 anos mais tarde, a gente poderia dizer assim, Pani, o narrador de Sardinia Blues, resume alguns dados socioeconômicos das cidadezinhas da província de Oristano. Diz ele: taxa de desemprego alta, taxa de tédio infinita, taxa etílica média na população de sexo masculino absurdamente elevada, possibilidade de trabalho na região para um recém-formado absurdamente baixa. Ecos, semelhanças, pontos em comum entre os 2 cenários tão distantes na linha temporal? É sobre isso que eu pretendo me deter.
Tratamos aqui de dois espaços marcados pela lentidão e pelo tédio. Um eminentemente moderno, localizado no período anterior à Segunda Guerra, e o outro contemporâneo. Ambos apresentam-se como fontes de angústia e frustração, mas ao mesmo tempo como espaços viscosos, capazes de tragar os personagens, engoli-los como areia movediça nas clássicas cenas de filmes de aventuras de outras épocas. Leonardo, Giovanni e Rodolfo, e 70 anos depois, Pani, Corda e Alighieri, numa espécie de eco adiado, não conseguem se libertar de seus próprios espaços. Se no primeiro romance, as atividades mais frequentes são a circulação contínua pela rua central da cidade e as noites bem comportadas nas salas de visitas de meninas bem comportadas, como a senhorina Luisa Carini, no outro romance, preenchem a vida dos rapazes os passeios em alta velocidade pela Costa Sarda, bem como as horas encharcadas de álcool e carregadas de tensão sexual no Peyote Disco Club, devido, sobretudo, à eletrizante presença de Dani, para o narrador protagonista, prova impugnável da supremacia dos hormônios na vida dos seres humanos de sexo masculino. Se na Ataca, os jovens trocam constantes zombarias entre si diante do retorno a Roma, que nunca se concretiza, e se lamentam pelo relógio que se arrasta, em Oristano, a condição insular e o significado do habitar a Sardenha ou o mundo pautam as amargas e divertidas conversas dos três amigos que se autodenominam piratas da ilha. E é assim que eu vou chamá-los até o fim, praticamente. É interessante observar que, como nos indica Jameson em suas arqueologias do futuro, o isolamento e a condição de enclave colocam-se como imprescindíveis para a realização de um programa utópico. Uma cidade utópica, uma comuna, uma ilha, uma revolução. A utopia envolve sempre a ideia de fechamento, possibilitando a existência de um sistema, de uma totalidade radical em sua diferença, encravada no seio de um mundo defeituoso e banal. Segundo Jameson, tal enclave responde sempre a problemas e dilemas fundamentais da sociedade que o rodeia e propõe uma solução tão simples e autoexplicativa para todos os nossos males que qualquer pessoa poderia compreender. Nos dois romances, a condição de enclave ou de insularidade está posta. Afinal, nossos cenários, no limite, são duas ilhas, Sicília e Sardenha, das quais não se consegue sair. Entretanto, contrariamente à ideia de utopia, são outras características do fechamento que se fazem sentir na vida dos jovens personagens. A avareza dos horizontes, a pequenez das mentes e a falta de ar da província. Na Ataca e Oristano, sem dúvida, apesar do isolamento, não são paraísos utópicos. Mas talvez, seguindo a constatação de Jameson, como estes nos permitem ler os males e os dilemas fundamentais da sociedade que as rodeia. Por que os três rapazes de Brancati e seus duplos pós-modernos são incapazes de alçar voo? O que os atrai do lado de fora? O que os amedronta? Todos os componentes afetivos que revestem a terra de origem, de certo, têm um peso sobre a imobilidade paradoxal desses jovens. A mãe de Giovanni, Yanni Perduti, por exemplo, o convence de que o inverno em Roma seria frio e aquece e perfuma seu quarto com um cheiro de bosque que o faz se lembrar da infância. Também presenteia o filho com um fonógrafo, discos modernos, dinheiro para comprar com romances russos. Ao rapaz, resta apenas perceber que caíra numa armadilha e que naquele inverno já não é mais possível dispensar os cuidados maternos, a malha pesada e as ceroulas de lã. O retorno a Roma teria de esperar a primavera, quando a bagagem seria mais leve e prática. Porém, outras 14 primaveras se passam. Pani, por sua vez, referindo-se às suas paisagens afetivas, admite que se você não se suicidar de tédio em fevereiro, é o paraíso do não existir, como algumas cidadezinhas de Gales e da Escócia, como o Campo Francês. Um pequeno paraíso para nós que não faremos carreira e não faremos história. Não existe nenhum livreto de nenhuma agência de viagens e, no entanto, é um paraíso, uma espécie de paraíso, não utópico para mim. Sabe-se que Vitaliano Brancati escreveu seu romance em meados da década de 30, em Catânia,
onde volta a viver após o rompimento com o regime fascista, do qual havia se aproximado durante alguns anos de incidência na capital italiana. Desilusão e falta de perspectivas no plano político e pessoal, com certa dose de humorismo, atravessam sua escrita. E a Roma da ficção também se mostra um lugar para não se voltar, como aprendemos das confabulações do mimado Giovanni. De resto, não era boa a vida em Roma. Nas antecâmaras dos ministros e generais, diante daquelas pinturas tétricas do século XV, com os passos do porteiro que sobe e desce, a campainha que toca a cada 2 horas e arranca da cadeira um sujeito minúsculo que parecia ter se afundado nela. Não era boa, não era boa. Em meio às fardas e à escuridão que ocupam a nação e os centros urbanos, onde tudo acontece, os três rapazes parecem optar pelo tédio característico dos lugares lentos e fixos, de pouca circulação de coisas, informação, dinheiro, lugares na contramão, ainda que funcionais, do desenvolvimento do capital. Ali viverão seus anos perdidos, que, de certo, porém, serão igualmente perdidos para toda a Itália fascista. Zygmunt Bauman associa o início da era moderna ao posicionamento do tempo contra o espaço, ao momento em que o tempo passa a ser usado como ferramenta de conquista e de aproximação do espaço. Isso lá atrás, no início do capitalismo comercial. De acordo com suas palavras, a modernidade nasceu sob as estrelas da aceleração e da conquista de terras. Nataca, pelo visto, já estava conquistada, e as estrelas da aceleração tinham ido brilhar em outros céus até o dia em que Francesco Buscaino desembarca na cidade, assim como os outros por um breve período, mas munido de sonhos empreendedores e arrojados. O viajante, que se diz empresário de sucesso na América, envolve num frenesi todos os jovens ociosos e entediados para a realização de sua grande ideia, a construção de uma torre panorâmica. 10 anos transcorrem desde a captação de fundos para o projeto até o término da obra, que, entretanto, nunca será aberta para visitação por ordem da prefeitura. E Nataca uma lei que proíbe o acesso ao público de lugares altos, tentando impedir possíveis suicídios. Assim, aos habitantes entorpecidos da cidade horizontal, de casas baixas, estendida na areia, segundo a observação de Buscaino, não será concedido o direito de contemplar lá do alto, em troca de poucas liras, a própria modorra e mobilidade, na contraluz, eu posso dizer assim, da já sombria paisagem italiana. No texto babélico de Suriga, os simpáticos piratas também se envolvem em projetos vários para matar o tempo ou ganhar alguns trocados. Um furto de passaportes, que serviria para alimentar o mercado paralelo em tempos de diáspora, a invasão de uma casa em busca do testamento de um velho rico que se engraça com a enfermeira polonesa a pedido da filha preocupada com a herança, ou o furto de equipamentos de 2 escolas de balé a simples título de vingança pessoal, já que os 3 rapazes, por uma coincidência do destino, haviam sido abandonados por 3 bailarinas. Projetos merecedores de reprovação, censuráveis, bem como as longas noites mal dormidas em bebedeiras constantes, mas tudo em nome do tédio ou do blues que embala a ilha na contemporaneidade. Ao longo do romance, os jovens se perguntam sobre o peso da sardenha que carregam nos ombros, numa era supostamente marcada pela solidez que desmancha no ar, pela velocidade e leveza da circulação de bens e da informação. Os 3 piratas, personagens inquietos, vocacionados para o trânsito e saqueadores de significados culturais por excelência, em meio a morritos no Peyote Disco Club, citações musicais em inglês e espanhol e lembranças das terras estrangeiras, se indagam sobre o próprio lugar no mundo. O que resta da Sardenha em que vivem? Em que irá se transformar? Como interagir com esse espaço que não é o espaço folclorizado e anacrônico dos bandidos, queijos e pastores, nem o espaço do turismo exclusivo de luxo, mas que é também um pouco tudo isso? Como interagir com uma Sardenha que não é Londres nem Barcelona, e como interagir com Londres ou Barcelona que não são a Sardenha?
Na narrativa fragmentada e ansiosa de Sôrida, ouvimos o coração dos rapazes atraídos por apelos globais e promessas de outras trajetórias, palpitando também fora dali. E enxergamos a ilha se alargando, em especial no plano dos sonhos, diferentemente das tímidas e negativas referências a Roma nos casos dos jovens de Brancati. Para Pani, Coda e Kiri, o espaço da Sardenha supera a paisagem insular através de trânsitos culturais afetivos com o exterior, mas ao mesmo tempo se impõe asfixiante em sua imobilidade e restritivo às convocações mais intensas do tráfego. Para Leonardo, Giovanni e Rodolfo, Giuseppe Perduti, na verdade, não há Roma para onde voltar. O mundo ainda não chama e a nação foi invadida por forças sombrias que prezam o silêncio e a fixidez. Uma escadaria para o céu, inútil, autocontemplativa, é a saída proposta por Buscaino, capitalista fajuto, mas hábil em captar a impossibilidade de produzir, de se deslocar ou de sequer avistar um horizonte. Vale dizer que, malgrado o caráter frágil e precário das identidades contemporâneas, híbridas, transterritoriais, multilinguísticas, como queiram, a relação ser humano-espaço continua sendo tão fundamental quanto nos tempos idos. E quando não mediada pelo trabalho, ou seja, pela ação transformadora sobre o lugar habitado, é vivida com profundo sofrimento. O ócio ou o tédio dos três rapazes sardos e de seus antepassados brancatianos nada mais é do que a quebra desta relação, isto é, a incapacidade de escrever a própria paisagem que deveria se somar à paisagem herdada de seus predecessores e ser deixada para o futuro, numa sobreposição de escritas de acordo com o nosso geógrafo inspirador. Ele diz que uma paisagem é uma escrita sobre a outra. No caso de um regime de exceção, o projeto de uma torre panorâmica talvez seja uma resposta de exceção. No caso dos piratas pós-modernos, resta a dúvida frente ao tédio paralisante: ficar ou partir? E com palavras simples, mais uma vez Milton Santos demonstra o nexo dessa dúvida. Diz ele: a migração, em última instância, é sem paradoxo consequência também da imobilidade. Quem pode, vai consumir e volta ao lugar de origem. Quem não pode locomover-se periodicamente, vai e fica. É esse o cosmopolitismo do pobre a que se refere Silviano Santiago. Camponeses miseráveis e voluntariosos, operários desempregados no mundo urbano, ou os piratas da nossa ilha periférica. Encontram-se todos eles em Paris, Londres, Roma, Nova York e São Paulo, segundo as palavras do crítico, em um salto para o mundo milionário e transnacional, salto meio que enigmático na aparência, mas concreto na realidade. Salto que põe medo, que exige coragem, acrescentaria o narrador protagonista de Sardinha Blues, em tom de ódio àqueles que emigram. Diz ele: viva os viajantes, os emigrados de luxo e as inteligências exportadas. Viva quem tem coragem de não voltar, de fugir e não voltar. Fiquem aí nos montes a zombar dos diferentes. Fiquem aí em Oristano a odiar a coragem de seu pai e de seu filho. Viva quem é forte o suficiente para largar tudo e ir trabalhar de garçom. Viva os dirigentes de empresas, os sardinha managers de King's Cross e os cabeleireiros de Sassari em Chelsea. Viver na Sardenha, em Governador Valadares ou em qualquer rincão perdido do planeta, não é participar plenamente da vida globalizada. E disso se receitam os três companheiros. Ainda que o cidadão e o consumidor se sobreponham, segundo Canclini, ainda que os arraigamentos territoriais se debilitem e que as identidades se estruturem mais sob a lógica dos mercados do que dos estados nacionais, a integração, através do consumo e da troca de objetos e símbolos, não se consuma a contento. Consumir não é suficiente para se tornar cidadão do mundo, muito menos cidadão. O crítico chileno, Rujo de la Rosa, numa dura crítica a essa tese, argumenta que no contexto global em que o cidadão consumidor estaria inserido, os bens e serviços são vistos como gerados, consumidos e intercambiados de maneira homogênea e consensual. O poder se dissolve no múltiplo
perdendo nome e sobrenome e excluindo o conflito. E uma identidade particular, aquela da sociedade capitalista em moldes estadunidenses, é generalizada em escala global. A globalização tem se revelado perversa e pouco global para muitas regiões do mundo. E nos últimos anos, diversos teóricos vêm se dedicando a examiná-la não mais como um admirável ponto novo da integração, como talvez tenha sido tratado em períodos precedentes. David Harvey, outro geógrafo, várias obras, empenha-se em apontar suas crueldades e em Espaços da Esperança, saiu em 2004, foi publicado em 2000, comenta a incorporação excessivamente crítica do conceito pela esquerda nos anos 80 e 90, propondo até mesmo uma mudança de linguagem, que o Desconfio não pegou, né? De globalização para desenvolvimento geográfico desigual. A Juma Padurai, ao introduzir seu último livro, Fear of Small Numbers, de 2006, que saiu, não me lembro se 2010 ou 2011, aqui em português como O Medo ao Pequeno Número, nessa introdução, ele afirma que tratará dos lados escuros da globalização e do terror e da raiva das maiorias numéricas em relação às minorias, entre elas os migrantes da contemporaneidade. Nesse ensaio, o autor refere-se a uma grave crise de circulação produzida pela desconexão, ruptura, incongruência entre diferentes fluxos. Fluxos de imagens, de ideologias, bens, pessoas e riqueza. E, segundo ele, essa incongruência, essa desconexão entre os fluxos tem se mostrado característica da era global. Para Padurai, é o capital financeiro que se move rápido, invasivo e mais abstrato do que nunca, impelido pela revolução da informação e das tecnologias eletrônicas, acentuando ainda mais os contrastes entre ricos e pobres. A estes últimos seria reservada apenas uma dupla ansiedade. De um lado, uma ansiedade pela inclusão, eu quero fazer parte, e o consequente apagamento de diferenças e especificidades. De outro lado, ansiedade pela exclusão e a consequente exclusão da própria história. Bauman, fazendo eco, diz que os mais escapadiços, os que são livres para se mover de modo imperceptível, são os que mandam, aqueles que realmente podem decidir quanto a fugir ou a ficar, e que, ao mesmo tempo, tolhem ou incitam os movimentos daqueles que obedecem. Diante desse quadro, André Corda, o pirata aspirante a escritor, desiludido, já tomou uma decisão. Ele diz: eu quero me demitir da condição de sardo aqui e agora. Somos todos globalizados, senhores, não há escolha. É assim. Eu sou um falido, mas gostaria ao menos de ser um falido americano. Quanto gostaria? Um falido globalizado, um falido no mundo, não um patético escritor que não deu certo de uma ilha absurda, de um vilarejo absurdo como o meu e o de vocês. Concluindo, gostaria de ressaltar que, desse modo, o simpático pirata certamente incorre no mesmo erro de seus antepassados da aborrecida Nataka, ou seja, o de acreditar numa improvável torre panorâmica na qual, não mais em troca de poucas liras, mas agora por muitos dólares, se adquire o direito ao acesso